Olá pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Magno Vieira falando diretamente aqui de Belo Horizonte, com muito orgulho, né? Com muito orgulho, muita satisfação. É o que fala lá no livro, né? No decorrer do livro. Há 15 anos, um supervisor da Herbalife. Nós somos aqui um grupo de pessoas, né? Que nós nos encontramos toda segunda, quarta e sexta-feira para que nós possamos estudar um livro, estudar um podcast, livro que nós já lemos folha a folha, a gente traz isso aí num resumo, num áudio, audiobook, e aqui a gente vai colocando nossas ideias, um dá um chute pro gol, a gente vai aprendendo com um, aprendendo com o outro, e isso aí, quanto mais a gente tem informações e quanto mais a gente coloca em ação, né? Que nesse livro que a gente vai estudar hoje também fala sobre a ação, a gente vai transformando isso aí em sabedoria. Hoje aqui nós estamos, né, pela segunda vez, se tratando da segunda parte, né, de outra parte do livro, né, que é o Vivendo, Amando e Aprendendo, como eu já falei na quarta-feira, que ele coloca sempre estando, né, fazendo, vivendo, amando e aprendendo, que é completamente diferente do verbo, né? E a segunda parte que está recheada, né, de coisas que eu anotei aqui, né? Que um dos detalhes importantes, né? Inicia lá, né? No resumo, lá na fala, né? Que nós precisamos de aprender algo novo todos os dias. Isso tem que ser contínuo. Todos os dias precisamos ter aprendizado. E nós temos que ter cuidado com aquilo que nós aprendemos, né? Ser algo novo, porque experimentar algo novo é esplendidamente maravilhoso, desde que a gente seja algo do coração, seja algo que a gente goste, seja algo que a gente aplique aquilo, né, durante todos os dias. Eu sempre tenho aquela filosofia, né, de nós sentarmos aqui toda segunda, quarta, sexta, nós aprendemos algo novo e a gente vai só acumulando, só acumulando, só acumulando. Quando vai falar alguma coisa com a pessoa, cara, você tem um entendimento que você tem que ter hoje um autocontrole emocional no trânsito, com a família, com os filhos, com a esposa, tudo. E, obviamente, a gente é ser humano, porém, a gente tem desafios, mas que a gente tem que ter o autocontrole. Nossa, eu sim, com certeza absoluta, eu sei disso, que a gente tem que ter autocontrole emocional. Tá, beleza. Você está aplicando o autocontrole emocional? Isso que é muito importante. A gente passa por desafios, ser humano, mas a gente, às vezes, tem pessoas que estão perto da gente, que conhecem a gente, e falam assim, hoje está acontecendo alguma coisa diferente. Mas, porém, a gente continua falando macio, a gente continua falando leve, a gente, em momento nenhum, você explode com as pessoas do seu lado. Obviamente que as emoções mudam, porém, a gente tem que ter aquele autocontrole. Então, isso eu estou falando sobre isso aqui, porque algo novo, aprender algo novo e aplicar algo novo todos os dias. E, obviamente, que tem várias pessoas para falar, portanto, a gente está no segundo episódio, né? O primeiro foi quarta, hoje a gente está fazendo a segunda parte e nós iremos para onde aí? Para que todos possam opinar, chutar para o gol, para que a gente possa, né, nesse final de semana, aplicar o algo novo que a gente está aprendendo aqui hoje. Beleza? Nós iremos para onde? Vamos aqui para Cesário Lange, São Paulo, Sérgio Mendes. Orgulho enorme de estar aqui mais um dia com vocês. E é impressionante, né? Eu lembro desse livro aqui, eu tive vendo pela capa dele, eu não comprei. Depois eu voltando, eu falei, caramba, né? Olha quantas informações às vezes dentro do julgamento, né? Eu comprei vários livros, né, no mesmo dia e esse livro eu não comprei. Agora estou aqui comprando ele. E o que que eu quero dizer com isso, né? Às vezes a gente olha de uma forma muito superficial, né? O que que isso quer dizer? E entender, né, o momento que a gente passa. Ele fala aqui, né, utilizar o amor como transformação, né? E essa sensibilidade, essa singularidade que nós temos, né, dentro de cada um de nós, que ele traz muito aqui no livro, nos faz realmente ser único, né, nas decisões, seja ela
como o Magno disse, né? Melhorar a cada dia, mas ter consciência daquilo que você está melhorando, né? Que vem lá de encontro com aquilo que a gente fala muito aqui, né? Que é o propósito. E sem isso a gente não consegue realmente passar e transbordar isso, né? E ontem eu estava fazendo uma dinâmica com o pessoal aqui, né? A dinâmica do copo, do transbordo, né? Que cada um pega uma jarra d'água ali, cada um coloca aquilo que ele gostaria de trazer naquela jarra. E como que a gente poderia dobrar isso, colocar isso para frente, né? Então vai enchendo um copinho ali, o copinho vai vazando e você vai transbordando, e daqui a pouco aquilo traz aquela abundância, né? Então, é uma dinâmica que ensina muito sobre o amor, porque ali cada um acessa aquele recurso que existe ali dentro, para que você realmente tenha primeiro, aquela convicção de que o que você está fazendo é certo, melhorar ali 1% ao dia, o quanto isso te dá, né, de resultado, e experienciar novas ideias, né? Porque cada construção que nós fazemos de algo, ele vem quando nós identificamos isso com clareza, o amor ele sempre está em primeiro lugar. Ninguém faz alguma coisa, por mais que a pessoa ali esteja, até mesmo uma questão de caráter, ela não age ali com a intenção de eu vou simplesmente acabar com isso tudo, porque ela está usando um recurso forte dela que ela não entende, que ela acha que aquilo ali é validado como uma coisa boa, mas que ela não consegue pensar, talvez a longo prazo, né, que é aquilo que vem de encontro com aquilo que nós trazemos de propósito. E quando ele fala, né, tudo é oportunidade, realmente tudo é oportunidade. Então, nesse momento, é a minha oportunidade de expressar aquilo que eu sinto, que eu acho bom, que eu acredito ser bom. Mas pode ser também que não seja, pode ser que eu esteja falando alguma coisa que não seja legal. E qual que é acho que o mais interessante de quando você aprende sobre amar? Você aprende a ouvir. Então, ao mesmo tempo que você coloca aquilo que você está supondo que seja bom e pode ser que não esteja, você está apto também o quê? A receber um feedback sobre isso. Porque nós adoramos quando recebemos um feedback enorme, bom, né? Aquela coisa grandiosa que nos move. Nossa, que legal, realmente é isso que está acontecendo. Mas quando nós recebemos, às vezes, um feedback que não é legal, não estão me criticando. Na verdade, quando você entende aquilo que você quer, você começa a receber aquilo que não é legal como um feedback positivo, sim. Porque ali está fazendo com que você pense de uma forma diferente. E como tudo que nós fazemos é novo, independente se já fazemos isso há muito tempo, cada vez que nós vamos fazer isso, é uma forma nova. Então, é uma possibilidade ainda maior de você conseguir melhorar aquilo que você faz, e se você tem clareza naquilo que você quer diante dos seus objetivos, com certeza você vai se permitir trazer essa tranquilidade dentro de você, olhando aquilo com outra percepção, com outros olhos, e sendo maduro diante do quê? Daquilo que você traz para você que é amor, que é aquilo que você vai compartilhar de verdade. Porque nós tentamos, às vezes, né, compartilhar tantas coisas boas e, às vezes, um olhar, um aperto de mão, simplesmente o fato de você estar ali do lado, ali, cara, estou aqui para te ouvir, isso é o maior gesto de amor. Porque nem sempre a pessoa está no momento que ela recebe aquilo que você quer passar da forma como você acredita, por maior que seja aquela situação, porque não é o momento dela. E como eu atendo, principalmente na terapia, a gente trabalha muito essas situações, não tem como questionar situações, só tem como ouvir e sugerir. Isso pode ser bom para você em algum momento? Não, isso não é. Então, o que que seria bom? Você arranca da pessoa a essência daquilo que ela é aqui, e ela vai trazer o amor. Ela vai fechar todo o ciclo dela aqui, com amor. E nós vemos muito isso, principalmente às vezes no leito de morte, né? Que as pessoas passam anos sem se ver e quando acontece uma morte, vem pessoas de todo lado e o que que é? Aquilo ali uma forma de amor, é uma forma de fazer uma última homenagem. Ninguém vem com maldade no coração, isso, aquilo, mas nós precisamos fazer isso em vida, né? Na maioria das vezes. Eu estou citando esse exemplo porque eu passei por uma situação semelhante esses dias de uma cliente que viveu essa situação e ela estava muito transtornada, porque aquela situação que ela viveu, ela achava que tinha tanto amor e naquele momento ela teve que rever a forma de amor que existia naquele momento.
E entender isso também é importante, porque na maioria das vezes nós estamos dando amor 100% do nosso tempo, mas da nossa maneira. E nem sempre aquilo que nós vemos, é a forma que nós nos permitimos de melhorar, realmente é aquilo que está sendo bom para a pessoa, porque o momento dela é outro. Então, quando a gente traz esse livro, ele fala muito dessas questões, pelo menos para mim, no meu ver, né, no meu momento, de olhar para os nossos padrões existentes. E isso me chamou muita atenção. E isso mexeu muito com meus padrões existentes aqui, porque algumas coisas aqui eu estava levando e não é tão. é, Ela não está tão afinada, né? Como que eu diria ali? Como é que é? Eu esqueci a palavra aqui, mas é essa. Tá ali junto com aquilo que eu estou realmente levando para a vida, como é isso que é realmente Alinhado, bom. Oi, Jaque? alinhado, Isso, tá alinhado. alinhado. Isso, exatamente isso. Então, essas situações fazem a gente pensar. Por quê? Porque ali está fazendo as escolhas. Então, eu decidi, ouvindo esse podcast, vendo esse livro, que eu vou fazer as minhas melhores escolhas, mesmo que para isso eu tenha que refazê-las em algum momento, rever elas, porque isso vai me fazer melhor, ser melhor ainda. Então é maravilhoso. Beijo no coração de vocês, excelente final de semana. Vamos para onde? Ô, Sérgio, eu quero dar o chute pro gol. Cara, são dois detalhes aí. Como que é maravilhoso isso aqui, né? O chute pro gol, a gente ouvir as pessoas, a gente ouvir atentamente, prestando atenção naquilo. Por exemplo, eu falo assim, a mudança que você vai talvez fazer escolhas diferentes. E lá no podcast ele fala o seguinte: o primeiro ponto, ele fala da ambiência, que talvez é algo que a gente sempre fala aqui, né? Que talvez nós tenhamos que mudar de ambiente. Ele fala lá sobre afastamento e talvez mudar de ambiente, né? E um detalhe muito importante também que você falou aí, que ele fala lá, que o mais fácil é ser o que somos. Cara, se você resolver sair, tipo assim, ó, explodiu, brigou com todo mundo, você tá maluco, fazendo tudo que vem na sua cabeça. Agora, o mais difícil é ser o que os outros querem. E isso aí, ser o que os outros querem, no meu entendimento aqui, eu entendi como evolução, porque nós temos que nos fazer uma pergunta para saber, pô, essa forma que eu estou agindo é a forma fácil. Ser ignorante, dar pancada, brigar no trânsito, fazer as coisas tudo maluca, sem tudo louco. Porém, quando entra a evolução na vida da gente, nós temos que nos perguntar. Eu tenho muito hábito de conversar comigo na frente do espelho, mas uma prosa mesmo, entendeu? Eu, por exemplo, as minhas declarações na frente do espelho, eu sempre dou parabéns para aquela pessoa e às vezes eu faço uma pergunta para aquela pessoa que está no espelho. Cara, parabéns por isso, por isso, por isso. E eu falo assim, olha aqui, isso ser assim, é legal você continuar fazendo. Então, às vezes, eu faço essa troca de conversas na frente do espelho comigo mesmo, que é muito legal. Se a gente começar a fazer essa troca de conversa e fazer perguntas para a gente mesmo na frente do espelho, cara, a gente tem uma evolução. Adorei, Sérgio, você ter tocado nessa ponta aí, tá bom? Nós iremos para onde aí, pessoal? Olá, gente, bom dia. A Lúcia falando aqui de Brasília. E começamos muito bem essa discussão, assim, ouvindo vocês dois e meditando aqui como aplicar essa teoria que vimos nesse livro na nossa vida, né, que é o tema do nosso encontro, teoria em ação. O que mais me chama a atenção é ele falar que cada livro, cada pessoa, cada ambiente, cada experiência de vida nos transforma, porque quando a gente aprende algo, a gente tem a oportunidade de se tornar essa pessoa nova, né? E essa renovação diária, né? Nós precisamos aprender a conviver com ela, que somos nós mesmos. Então, o primeiro capítulo a gente conversou sobre a forma de se modificar através do amor, né? Quer dizer, o amor que transforma, e agora a gente está falando tornando-se você.
E quem é esse você, né? É esse você em evolução. Então, a partir do momento que a gente toma essa consciência que cada dia nós somos um novo ser, porque nós aprendemos novas, já que ajuda aí, aprendemos Habilidades. novos, Habilidades. é, mas aprendemos essas novas habilidades e novas formas de ver o mundo também, porque nós estamos na convivência com este mundo, né? A Jaque fala muito bem aqui, lembra muito bem que a mudança vem de dentro, porque a chave está do lado de dentro, mas a gente também tem que se permitir, né? E, ao mesmo tempo, o autor fala que o que já foi falado aqui pelo Magno, que a forma mais fácil de ser é ser você mesmo. Mas que você é esse, né? Que você está sendo, sem perder a sua singularidade. Isso aí é importantíssimo, porque será que eu estou sendo eu mesma na minha singularidade ou na pessoa que os outros querem que eu seja, para você não se perder, né? Então, a gente vive um mundo de muita exigência, tanto pessoal quanto social, e aqui nós estamos servindo, né? E se aí vem se eu quero saber se eu estou no caminho, aí ele dá a dica, né? Quer dizer, eu vou sair daqui de uma cidade para outra cidade. Você sempre quer saber se você pegou a estrada certa, o caminho certo. No caminho tem as sinalizações, então a gente precisa dessas sinalizações para poder identificar o caminho e nada nos impede de voltar, né? Quer dizer, se você percebe que você está no caminho errado, por que não voltar? E ele fala, por que não se permitir errar? Porque também com os erros a gente evolui. E se a gente tem medo de fazer essa transformação, o que está nos impedindo, né? Quer dizer, é tanto que ele dá lá as dicas, né? Várias dicas. E o que mais nos impede é o medo de errar, mas você tem que se permitir errar, porque você não pode ficar repetindo os mesmos erros. O erro é um sinal de que você está evoluindo também, porque você não está na acomodação, na inércia, por medo, né? O desejo de ser perfeito nos impede também, porque muitas vezes você não faz porque você quer ser tão perfeito e não quer admitir o erro, né? Então, esses detalhes, né, que a gente precisa ver. Então, o ser humano que está em busca de si mesmo, no sentido da sua evolução, ele precisa ser um ser desafiador. Então, se a gente não se tornar esse ser desafiador, nós não vamos evoluir. E errar faz parte do processo, né? E não querer essa. Aí ele fala assim: ser você mesmo também exige um trabalho duro, né? Porque exige esse processo de transformação e toda transformação é dolorosa e a gente tem que vencer os paradigmas, as adversidades, que são uma série de paradigmas e de adversidades que a gente precisa realmente vencer, né? Então, enfrentar as nossas próprias deficiências, nossos próprios erros, nossas próprias fraquezas, sem perder a nossa essência e mantendo essa singularidade. Então, gente, viver já é um desafio, porque se acomodar é muito fácil, né? Se jogar aqui, falar, já é um desafio. Então, quem está aqui, se puder dar uma palavrinha, abre a janela, fala algo do teu coração, porque a sinalização, se você está no caminho certo, é consultar o seu coração. Né? Eu achei isso assim, fantástico. Se você consulta seu coração e você vê que o que você está fazendo está levando benefício para o outro, está te trazendo essa paz, mas que a paz não seja confundida com acomodação, isso aí também eu achei muito interessante, né? E que quando Jesus fala que a paz esteja contigo, ele não está falando que é para a gente se acomodar, não vou fazer nada, porque o desafio tira a gente da zona de conforto, mas não pode tirar a nossa paz. É tanto que quando você está passando por um momento doloroso, saber identificar o que é dor por crescimento e não transformar essa dor em sofrimento, ficar remoendo. Então, tudo isso exige muito da nossa evolução espiritual, pessoal. Então, quero ouvir aqui todos, nem que seja com a palavra, foi isso, porque a gente aqui está se jogando nesse desafio desse nosso crescimento pessoal. E hoje, a partir de amanhã, nós seremos uma nova pessoa, porque com certeza nós estamos aprendendo algo novo hoje. E essa pessoa que se renova a cada dia somos cada um de nós. E vamos para onde agora?
Bom dia, gente. Nós e nossos desafios, né? Eu sou Lília Rivas, estou aqui na Vila Deputada Augusto Clementina, também faço parte dessa empresa maravilhosa que é a Herbalife. E engraçado, né? No último encontro nosso, vou voltar aqui só num ponto que me chamou muita atenção, e aí foi muita gente falando, né? Não dava para poder fazer o jogo aí das trocas de bola aí. E a gente falou um pouquinho sobre a questão da ambiência, da convivência, das pessoas que estão ao nosso redor, né? E nem sempre essas pessoas estão sendo facilitadoras desse nosso processo de evolução, né? E em algumas circunstâncias, a gente pode até sair, né? Às vezes a gente pode até se afastar dessas pessoas, mas tem alguns grupos, né? Igual, por exemplo, que você não tem como sair, né? Por exemplo, quando a família está muito é uma família que não te permite fazer esse processo de evolução, não tem como você sair, não tem como você abandonar a sua família, né? Então, eu queria trazer a ideia da convivência limitada. Eu não preciso estar o tempo todo ali próximo, não preciso estar o tempo todo conectado com aquilo ali, com aquela ambiência que aquela família ou aquele familiar me traz ali, mas eu posso ter uma convivência limitada, né? E uma das coisas que ele traz para a gente dentro do podcast é a questão assim: somos muito mais do que aquilo que somos, né? É uma frase do Léo, e aí ele começa a falar sobre isso, e que a gente é limitado, né? Cai muito próximo disso que Lúcia está falando agora, então é legal para juntar as duas coisas, que nós não queremos errar, né, Lúcia? Que você falou agora, e não queremos por quê? Porque a gente tem medo da rejeição, né? A gente quer estar certo o tempo todo, a gente não quer passar por esse processo de análise e de identificação se o que eu sou ou estou sendo não pode ser melhorado, não pode ser transformado, né? E dentro dessa fato, ele fala assim, que a gente precisa, né, despertar dentro da gente o nosso espírito aventureiro, o nosso espírito de busca, o nosso espírito transformador, para querer ser mais do que é. Né? Então, você falava aqui agora sobre essa questão de não ter medo de errar. Né? Ele fala assim que a gente precisa ser realmente um eterno aprendiz e que a vida é um processo, né? E nesse processo a gente pode errar e acertar, a gente vai ter vitórias e derrotas, vai ter sucessos e insucessos, e a gente precisa se jogar nessas novas experiências, né? E lembrando que não vai acontecer tudo do jeito que a gente quer, no primeiro momento, né? Nós vamos ter que ser persistentes. E ele fala desse amor tolerante. E às vezes a gente fala quer essa tolerância com o outro, mas muitas vezes a gente esquece de tolerar a gente mesmo, né? Tolerar as nossas imperfeições e fica o tempo todo querendo a aprovação, não é nem de nós mesmos, mas dos outros, né? Então, a partir do momento que a gente entende isso, que a gente vê essa questão da gente se entender, se perdoar e se olhar com amor, né? Ele falou aqui que o amor, ele pode ser construído, né? O amor, ele pode ser transformado e ele pode crescer a partir do momento que a gente se olha para dentro da gente, que a gente faz essas transformações, mas alinhados com aquilo que a gente já é, né? Com a nossa essência. E entender esse processo, esse caminhar, né, como algo que a gente vai ter que levar com tranquilidade, né, e se tornar livre. Eu ontem estava pensando, na hora que eu estava ouvindo o podcast, estava pensando assim, quanto que quando a gente faz essas discussões aqui, isso nos liberta, né? Aqui a gente está vivendo uma pedagogia da libertação, né? Porque quantas amarras nós tínhamos e que a gente tem se libertado nessa possibilidade aqui da gente conversar, né? Da gente nos dar a possibilidade de aprender, de tentar, de errar, né? E de tolerar as nossas imperfeições, né? Eu estou amando discutir, estudar esse livro. Foi um achado. Obrigada, viu, Lúcia? Gratidão. Beijo para todo mundo e a gente vai para onde?
Ô, Lília, eu quero dar o chute pro gol quando você fala aí. Eu adoro ouvir você falar, tá, Lília? É porque, assim, você analisa a coisa, é muito legal. Quando se fala assim que a gente adora, aí na hora bateu o negócio, quando a gente fala do chute pro gol, né? Que se adora, a gente está aqui na segunda, quarta, sexta, 6 horas da manhã, e isso vai muito ao desencontro do que a gente vive no dia a dia. Porque aqui nós somos uma turma de pessoas que participam e outros que ouvem depois e tal, que aqui a gente tem muito aquela liberdade de soltar, porque a gente estudou aquilo ali, a gente falou aquilo ali. Então, o que a gente vai falar ali, que a gente grifa algumas coisas e a gente solta aquilo ali do nosso coração, né? E às vezes a gente vai falar, por exemplo, um detalhe que a gente estudou aqui nesse, a gente vai falar no nosso dia a dia, aquilo ali já entra na circunstância do medo, né? Que vem aqui, ó, falando sobre, é, deixa eu ver onde é que está o medo aqui, ó. Temos que desprender da ideia da perfeição por causa do medo. Então, quando a gente aprende alguma coisa aqui e a gente vai soltar isso no dia a dia, muitas pessoas às vezes se preocupam em soltar por causa do medo. E aqui a gente tem essa liberdade, cara, de falar tanta coisa, falar sobre ambiência, falar sobre afastar de algumas pessoas. Se a gente vai falar isso lá fora, o que que nós somos? Nós somos malucos, cara. Você está falando em afastar de uma família, de um almoço, um jantar. Por quê? Tem vários ambientes que a gente, eu, por exemplo, né, é, eu tenho mais de 50 sobrinhos. E quando a gente encontra 8 irmãos, mais de 50 sobrinhos. Então, aqueles climas, né, de discussões, de esse, briga, aquela confusada, se encontra todo mundo. Em muitos ambientes, a gente tem que entrar mudo, sair calado, né, e ali ficar de boaça para evitar a gente ser um exemplo. Ah, você é diferente, você quer ser diferente, você quer expor as coisas que você aprende e assim sucessivamente. E aqui a gente tem essa liberdade, né, de soltar. E a Poli ali já está com, eu creio que é a Bíblia, né? Deve estar falando lá da palavra de Deus, ó. Nós iremos para onde? É com você, Poli? Ô, Magno, deixa eu só complementar Vai uma lá. situação que aconteceu comigo ontem, né? Ontem eu tive uma mentoria aqui e a gente estava falando muito da questão de ser produtivo, essas questões assim, né? E dentro disso saiu uma questão assim, né? Como que eu posso dar o passo seguinte, né? E ali, se nós perguntarmos diante daquilo que nós estamos desenvolvendo, daquilo que nós estamos oferecendo, né? Qual é o próximo passo? Nós vamos abrir um leque tão grande de amor dentro de nós, porque quando você pensa no próximo passo, está aberto a coisas boas, é uma questão de atitude que você tem dentro de você, daquilo que você coloca. Nós temos todas as sensações, sejam elas tristeza, alegria, então tudo está dentro de nós. Mas podemos também fazer as nossas escolhas. A Jaque pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Escolhas. Então, qual é o próximo passo? Eu me identifico com o quê? Ah, mas eu não está dando certo. Então, eu vou lá. Essa pergunta ontem, dentro dessa mentoria, foi algo que clareou tantas coisas para mim, porque eu fazia, talvez eu fizesse essa pergunta já, mas de uma forma um pouquinho diferente. Como eu direcionei isso, para mim fez total sentido. Qual é meu próximo passo? Diante de quê? Diante daquilo que não está sendo aquilo que você realmente deseja viver, ou quer melhorar, ou não está acontecendo como você idealizou. Então, foi uma coisa muito importante que vem de encontro com esse acesso a todo o amor que a gente tem de nós, todo o aprendizado, né? Toda essa forma de a gente poder realmente viver aquilo que nós estamos pronto nesse momento e adquirir mais conhecimento, que é o exemplo que nós estamos fazendo aqui. Então, a pergunta que eu deixaria aqui, para mim, foi bastante relevante, principalmente a partir de ontem, é qual o meu próximo passo? E vamos para onde? Ô, Sérgio, aqui, ó, canetinha na mão. Vou aplicar. Qual o meu próximo passo? Muito bom. Ô Magno, bom dia, Jaque aqui, França de Diamantina. Desde a sua primeira fala, eu fiquei com uma dúvida aqui, mas a Lúcia entrou, outras pessoas entraram, mas eu preciso ouvir de você, porque não ficou claro para mim. Quando você fala
do viver em função dos outros e viver em função do que nós queremos. Eu queria que você colocasse de novo, que eu não entendi. Magno. Ah, tá aqui. Meu microfone estava fechado. É que fala lá o seguinte, ó. Deixa eu ver onde é que está aqui. Nunca vou me preocupar com... Temos... Você falou Temos... que foi uma chave para você, que foi interessante você perceber que Ah, você não tá. Pode falar. Termina para eu fazer a conclusão. Você falou que foi uma chave que você viver com o que os outros querem de você e o que que você quer. O que que é o Exatamente. certo e o que que é o errado. Como, coloca É, de novo, por favor. exatamente. É porque, na realidade, o mais fácil, por exemplo, o mais fácil para o ser humano, mais fácil, por exemplo, sem o desenvolvimento, esse é o meu entendimento, tá? A minha colocação é ser o que somos. Tipo, por exemplo, tem muita gente que tem vontade, às vezes, de dar uma brigada no trânsito, de dar uma patada na esposa, a esposa dá uma patada no marido, fazer as coisas malucas, você está entendendo? Isso é muito fácil. Isso, na colocação é muito fácil. Agora, Entendi. o mais difícil é que eu entrei também com o autocontrole emocional. Nós temos o autocontrole emocional para evitar uma patada na esposa, a esposa evitar uma patada no marido, a gente evitar uma briga no trânsito. Por quê? Porque aí a gente está se transformando. Será que eu respondi já, que é a forma que eu pensei? Respondeu, me deu um nó, porque ele coloca que é muito mais fácil a gente ser o que a gente é, viver com a nossa essência. E que é o Aham, contrário do que você falou. Mas você sabe, E que Jaque, a gente complica, deixa eu só concluir, Lívia, e que a gente complica quando a gente quer fazer da forma como os outros querem. aham, E seguir o fluxo do que a gente é muito mais fácil. Então, você falou o contrário do que ele falou, você entende isso? Mas você falou entendo. certo também. Mas aí é é, a Sim, questão. Jaque, na hora, esse nó também me deu. E falei, não, mas não é isso que eu penso, não é isso que eu entendi aqui, não. Vamos jogar essa bola lá. Mas é porque ele falou com um sentido e o livro fala com outro Um sentido. outro São as duas sentido, mas coisas, quer dizer a as mesma duas coisa. coisas. sim. Mas foi muito interessante, Magno. Você percebeu o que que você Sim, Aham. quis dizer? sim, entendi. É porque aí, por isso que eu falei que aquilo ali veio de uma fala, é que eu soltei isso do coração, você está entendendo? Porque, por exemplo, preste bem atenção, se a gente for assim, um exemplo, né, que eu vou dar aqui, se a gente for no trânsito, quando você toma uma fechada, alguém fica, tipo assim, por exemplo, no celular, no sinal, né, e às vezes a pessoa está com um pouco de irritação, ela puf, solta a buzina. O que que, quando acontece isso, mesmo a gente tendo desenvolvimento pessoal, sobe aquela raivinha dentro da gente, dá vontade de fazer isso aqui, dá vontade de travar o carro, você está entendendo? Mas Então, eu estou entendendo, mas isso aí não é da sua essência, isso aí é do seu ego. exatamente, Isso aí é do seu exatamente, ego. O exa, ex- autocontrole nos faz lapidar o ego. Porque a sua exatamente, essência, o livro fala que a nossa singularidade está na nossa essência. A sua essência sim, não faria isso. A sua essência faria uma compreensão no momento do outro, né? Então, exatamente. assim, E é eu isso, entendi o que você quis dizer, mas você disse o contrário. Eu falei, ué, mas peraí. Você entendeu, Magno? entendi, com certeza. Top Eu tive que demais. falar para entender. Foi muito bom. E nós iremos para onde, né, pessoal? Só vou Ei, fazer um. gente, bom dia. Gabi falando aqui de Belo Horizonte. Nossa, estou encantada com esse livro, que lindo, assim, achei muito lindo. Eu não participei do primeiro lá, que eu estou conseguindo participar só da sexta, né? Mas eu estou lendo o livro da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, e estou fazendo aqueles exercícios do espelho. Magno falou, né, que ele faz as afirmações no espelho e tal. E assim, o que me veio muito desse de hoje foi muito a questão assim do auto-amor, sabe? Da autoaceitação. Porque a partir do momento que você consegue olhar para você e se amar, se aceitar do jeito que você não, sem julgamento, sem ficar se criticando, né?
você começa a abrir a consciência, porque aí você consegue ver de fato onde que você tem que melhorar, porque você tira essa coisa do ego que a Jaque falou, né? Então você consegue ver o que que é bom também, porque às vezes a gente só se chicoteia, né? Então, assim, você consegue ver o que que é bom, o que que tem que melhorar, né? Onde que você, se você está no caminho certo, se você não está. Eu acho que sempre quando a gente olha para dentro, né? E esse trabalho no espelho é maravilhoso, porque você falar para você, né, as suas percepções, você também falar que você se ama, né? Eu tô achando assim maravilhoso mesmo, e veio super de encontro, né? E eu fiquei pensando muito numa situação assim, essa coisa da necessidade, né? Assim, porque a gente é muito criado assim, acho que a nossa cultura tem muito essa dinâmica, né? Da gente olhar para o outro e tal. E aí eu fiz uma reflexão assim, eu fui até um pouco além em relação à educação, por exemplo, né? Porque isso a gente aprende desde criança. Tem não sei se vocês conhecem o Murilo Gun, que é um cara assim que fala muito da criatividade e tal. Uma vez eu assisti uma palestra dele, que ele falava que a educação, ela é a mesma, a forma que a gente aprende nas escolas, desde pequenininho e tal, até a universidade. É do mesmo jeito desde a Idade Média. Então, nunca foi alterado a forma, porque naquela época, quando teve a Revolução Industrial, os pais, né, começaram a ir para as fábricas, viraram operários, e os filhos tinham que ir para algum lugar. Foi aí que foram criadas as escolas. E é assim até hoje. E as escolas são feitas para criar, vamos pôr entre aspas, né, operários, né? Então, é aquele mesmo sistema, né? Não abre para a criatividade, não abre para esse olhar interno, né? Não estou falando todas as escolas, né? Porque eu acho que tem acontecido tantas transformações, né? No mundo, a gente está vendo tantas coisas boas acontecendo, assim, mas é uma reflexão que eu fiz, né? Fiquei até pensando assim, não, a gente faz isso até como pai e mãe com os filhos, né? Porque a gente aprendeu dessa forma também. Então, é um exercício mesmo, assim. E aí, eu fiquei assim, gente, que presente, né? Esse grupo, né? Que maravilhoso a gente poder estar aprendendo e a gente poder falar o que a gente sente nessa coisa do vir do coração também, e como que traz aprendizagem, né? E vai de encontro muitas vezes com o que a gente está vivendo mesmo, porque as frequências se atraem, né? Não tem jeito. Então, eu achei muito lindo isso e vi como que o amor mesmo, como que é importante, como que a gente tem que trazer amor para a vida da gente, para as relações da gente, para o trabalho da gente, para as pessoas que a gente que trabalha com a Herbalife, né? As pessoas que a gente cuida, como que isso é importante, assim. Bom, acho que é isso que eu queria trazer e contribuir. Vamos para onde agora? Ô, Gabi, Bom só para dar um dia. chute pro gol aqui, rapidinho, Priscila, só para dar um chute pro gol nesse exercício do espelho, que é importante para vocês. Gente, essa prática ela é muito transformadora. A hora que você conversa com você no espelho, você percebe que o seu rosto não está legal quando você falou determinada palavra, e aí você entende que aquela palavra cutuca seu ego em alguma situação. Você percebe que, nossa, mas peraí, eu vou falar assim desse jeito para os outros, tá ruim. Tá ruim. É um feedback tão interessante de você mesmo. Você começa a perceber o seu olhar, seus trejeitos. É transformador. Vai para frente do espelho e tem uma conversa, bate um papo assim, sabe? Agora, assim que acabar aqui. Você vai ver como isso é fantástico. E quando você estiver com raiva, vai lá, é a melhor hora. Você está querendo falar alguma coisa com alguém, vai, que você vai ver que aquilo ali passa. Porque você vai ver, mas peraí, eu tô ficando desse jeito por causa disso? É uma. Ama a Louise Hay, né? Ela é fantástica. Mas essa prática que é ensinada antes dela, inclusive, gente, é muito bacana. É uma ferramenta muito, muito simples e bacana. É isso que eu queria falar. Beijo. Ô, Jaque, Agora, só um chute pro gol aí, ô, Jaque. Isso nos oportuniza a possibilidade até de um áudio. Quando a gente grava um áudio para alguém, a tonalidade da voz da gente, aí o que a gente faz? A gente apaga. O celular hoje nos permite o apagar. Falei assim, cara, como é que eu vou enviar um áudio assim? Eu várias e várias vezes, às vezes eu estou naquele momento ali, porque completamente, eu sempre falo isso, de falar assim, ó, quando você fala sorrindo, quando você envia uma mensagem de uma forma diferente. Por exemplo, se a gente solta o áudio e depois você ouve o áudio, você fala assim, nossa, por que eu enviei esse áudio assim? Aí a gente tem a possibilidade. Então, é exatamente o negócio do espelho. A Pri tem que falar aí, porque ela vai sair para dar aula. Vai lá, Pri.
Bom dia, pessoal, precisando. E eu já quero trazer depois do livro já uma vivência, porque aqui a gente lê, ouve e vivencia, né? Aprendendo a todo momento a amar, a ter empatia pelo próximo, que é um exercício que eu faço com muita observação, com muita atenção, porque eu sei que é uma fragilidade que eu tenho, a questão da empatia, do entender o outro com as suas particularidades. E aí eu fui dar minha aula ontem, né, falando ali da educação o tempo todo. O livro, ele aborda o tempo todo essa relação com a educação, com a escola. E assim, a gente fica tão, às vezes, até frustrado de perceber como que tudo passa pela educação, o valor, a importância da escola e por que de tanta fragilidade. E às vezes as pessoas apontam a educação, formato da educação, os professores, muitos das dos nossos traumas têm relação também com alguma atitude que teve em escola, ou de colega, com bullying, ou com relação com o professor. E a escola tão desvalorizada, né? Como diz, um depósito ali de crianças, muitas vezes. Imagine a gente, nesse período pandêmico, com as os grandes desafios do aprender, a questão do excesso de estímulo demais, o uso de telas, a falta de concentração, hiperatividade, déficit de atenção, todas as questões emboladas ali, né, cada um com sua particularidade, e o professor, no meio daquilo, também vivendo as suas, com as suas frustrações, com as suas dificuldades. Então, assim, depois do nosso encontro de terça, antes de ontem, eu pensando muito sobre isso, sobre a questão do estar disposta a mudar, estar disposta a aprender a amar. Porque, como eu tinha dito anteriormente, a impressão que a gente tem é que a gente já nasce amando, e o jeito que você ama é o jeito que você vai amar pro resto da vida. E não, e a gente tem que entender que nós podemos ser novas pessoas todos os dias. A gente pode construir um novo ser. E aí eu me deparei com uma sala extremamente agitada, eu precisando dar revisão para conteúdo, para prova, e ficando também ansiosa, nervosa, a habilidade surge, porque quando eu encontro no outro aquilo que eu desejo, e aí eu parei e sei assim, peraí, se eu estou ficando com raiva, a raiva está em mim e não nele. Então, sou eu que preciso dar o primeiro passo. Primeiro porque eu que sou adulta ali naquela relação. Então, eu que preciso controle. E não é através da imposição, da autoridade, da voz firme, como o Magno disse aí, a questão do tom de voz é muito importante. E eu sempre tive esse tom muito de imposição. Porque eu já fiz um estudo muito grande, e isso tem muita relação com o meu sistema familiar. Minha família parece que é feita só de militares, todos muito firmes, muito autoritários, que a razão é a coisa mais importante. Então, houve uma questão da criação assim. E hoje eu já tento, com a delicadeza, com a gentileza, conseguir aquilo que eu quero e me aproximar cada vez mais. Então, quando você se aproxima do outro, quando há essa reciprocidade, esse carinho, tudo vai com mais leveza, com mais facilidade, você consegue com maior facilidade. E aí, o que que eu fiz naquele instante? Aí eu lembrei do livro, aí parei, respirei e falei, gente, vamos parar, vamos meditar. Aí coloquei todo mundo deitado com a cabeça no bracinho e, e, e comecei a direcioná-los ali na meditação guiada. Só que teve um dos meus alunos, mega especiais, falava junto comigo. Eu falava, ele repetia, e aí, e aquele trem que eu já me desconcentro muito fácil, né, Jaque? E aí aquela coisa, e aí ia subindo aquela raiva de novo.
Aí eu voltava, Que dando aquele treinamento, Pri! autocontrole. E assim eu falava, repetia e ria, e ria, e ria. E aí e fui lá e coloquei a minha cabeça, né, no sétimo chakra, né, do topo aqui. Coloquei a mão na cabeça dele, comecei a fazer carinho nele. E aí ele foi aí fiz carinho nele, e fiz carinho, fui falando carinho. E depois todo mundo acalmou. Aí, colégio, ela olha assim, nossa, eles estão calmos. Aí eu falei, é isso, né? Assim, gente, é só mesmo para exemplificar que o tempo parece que é mais complicado. E quando vocês já falaram, e eu uma temática que eu queria abordar no podcast, que eu adorei, quando a palavra amar, ele falou assim, eu amei também, olha só. Porque quantas vezes você usa a palavra amei durante o dia? E quando a gente fala amei, adorei, são coisas muito da nossa criança feliz, a nossa criança alegre, que gosta do novo, que é entusiasmada. E aí eu uso muito isso também, né? Aí eu lembrei agora. Mas eu queria falar também sobre aquela questão do é mais fácil eu ser o que a minha essência mande que eu seja, né? A minha natureza, a minha espontaneidade. É muito mais fácil, mas a gente fica muito mais vezes engessado, porque o nosso jeito a gente vê que às vezes não agrada aos outros. Aí as pessoas entortam a cara, ou te critica, te ridiculariza, e aí você vai tentando se moldar no olhar do outro. Só que quando a gente faz isso, é como o pássaro preso na gaiola. Ele não desenvolve, ele não cresce. Ele fica ali, não incomoda, fica preso, bonitinho, mas em silêncio, não tem a verdadeira felicidade, e que a gente se liberte totalmente da validação do outro, Primeiro a gente busque ser feliz por nós mesmos, do nosso formato. Esse é o jeito que você tem, que você nasceu com os seus dons, com os seus talentos, com a sua sombra. E aí seja isso, se isso te faz feliz. Agora, aquilo que não te faz feliz em você, que você procure ser um novo ser, diz ali. Mas por você, e você sendo satisfeito com essa sua natureza, os outros, no final das contas, a tribo, né, as pessoas que realmente estão engajadas, as pessoas que estão ali alinhadas com o seu pensamento, elas vão ser muito felizes, porque elas vão perceber, vão ver aquilo que elas querem, e é isso, os semelhantes se atraem. Agora você está num lugar como o coelho que tentou voar e quebrou a pata, machucou a pata ali, não vai rolar. Então vamos fazer aqui que a gente gosta, que a gente consegue, que a gente desenvolva, e a partir daí a gente possa ajudar outras pessoas a terem os também. E principalmente trabalhar essa questão mesmo do não julgamento, foi dito muito aqui. Eu estou nesse processo de validação própria, também faço exercícios olhando para o espelho, eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito como eu sou, como estou agora. Como que eu estou agora? Mesmo que não seja a pessoa ideal que eu queira ser, eu tenho que olhar para mim, eu preciso olhar e me aceitar e mudar aquilo que for possível mudar hoje. Um passinho de cada vez. Hoje um pouquinho, amanhã outro pouquinho. Ninguém muda de uma hora para outra, porque a questão do hábito, a gente já conversou várias vezes, para mudança de hábito é pelo menos 90 dias. A partir de 21 dias fica mais fácil, mas com 90 dias que a gente consegue virar algo automático. E é isso, então, só para vocês entenderem, Lúcia, que seu livro aí foi incrível,
que já estou exercitando essa empatia, esse amor ao próximo, esse amor por mim, tá? Um beijo para vocês e façam um dia extraordinário, um dia magnífico, que vocês amem, amem Gente, cada vez não mais. vamos esquecer da foto. Isso. Eu estava com medo. Aproveitar aqui, né? Ô, Abram as Lúcia, janelinhas. enquanto a gente vai para a foto, eu só quero dar um chute rapidinho aí, Priscila, a sua fala sobre a palavra. A gente está falando Todo eu mundo. amo, eu Só um adoro. sorriso. Quem quiser sorrir, vamos deixar a Franci. Pode, eu estou te ouvindo, Frank. Que a Alessandra abriu aqui também a janelinha. 1, 2, 3. Foi. Pronto. Então, só fechar aqui o chute para o gol. Você colocou a palavra amar, adorar, eu adoro, eu amo, que quando a gente pronuncia isso é a nossa criança, é porque a criança é a conexão interna direta com a fonte criadora, e o amor é a chave da fonte criadora, né? Então, essas palavras é mais que criança, é a essência. Então, falar eu amo, eu adoro, nossa, lê isso aqui, eu sempre coloco, você vai amar. Olha essa foto, você vai amar, olha, você vai amar. Essas palavras são da essência, né? Você falou da criança, mas é da essência, porque a criança é conectada à essência direto, né? É só isso, tudo. Oi, gente, bom dia. Poliana falando de Tabira nos últimos 5 minutos, mas eu não posso deixar de falar isso, não. Eu acho que eu vou até polemizar um pouquinho, qualquer coisa a gente termina na segunda. Quando o Magno falou que é mais fácil ser quem somos, né, e polemizou, aí Jaque deu um nó, Lília deu um nó, e aí Jaque virou e falou assim, mas isso não é a sua essência. Eu acho o contrário. Isso é sim a essência de Magno, ou de qualquer um de nós. Veja bem na fala dele, quando ele fala assim: a gente grava um áudio, e aí eu falo, eu vou ouvir aquele áudio e falo, meu Deus, não posso mandar esse áudio, não. Porque eu revi e percebi que o áudio talvez tenha sido grosseiro. Na hora que ele está no trânsito, é muito mais fácil você xingar a pessoa, mandar a pessoa, né, para aquele lugar e tal, do que você ser gentil, pensar assim. Então, Magno e nós todos somos trabalhados, nós somos seres humanos que estamos aí evoluindo. A gente já tem um trabalho de controle Adaptados, emocional. adaptados. De autocontrole emocional, a gente está sempre. Nós estamos aqui segunda, quarta e sexta nesse processo de evolução, né? De nos tornarmos um ser humano cada dia melhor. Então, eu penso que é da nossa essência humana, e com raríssimas exceções, a gente ser mais estupim curto, a gente ser mais tipo, toma lá da cá, tipo isso, né? E o mais difícil é a gente ser o contrário. É a gente numa situação sei lá, de nervosismo, é você ter aquele controle e falar, igual eu falei, né, quarta-feira, quando a pessoa, tipo, te dá uma má resposta, você falar assim, poxa, que pena, é tudo que ela tem para me dar. É muito mais difícil você pensar isso. Isso é um controle que a gente tem que estar sempre fazendo. Eu estava com o pai em Diamantina no final de semana e, assim, teve uma situação no trânsito e por isso que eu falo, assim, quando você, né, tá convivendo com outras pessoas que não estão nessa busca que a gente está, aí pai xingou o homem todo, minha cara caiu no chão. Eu falei assim, pai, que isso? Não, não precisa disso, não. Olha, uai, era só você ser mais gentil, falar com ele com humildade. É muito mais fácil a gente ser humilde com a pessoa do que você dar uma resposta e fez todos aqueles gestos, né? Mandou o cara não sei para onde e tal. Então, assim, aí depois acho que eu fiz ele pensar, porque aí ficou um silêncio no carro, ele calou e eu falei, não, porque quanto mais grosseiro você for com o outro, mais o outro vai ser com você. E se você tivesse, isso é ego, pai. Se você tivesse sido humilde com ele, ele ia ficar todo sem graça e aí a situação ia ficar tranquila. Você não ia ficar com raiva, porque quando a gente faz todos esses gestos, manda a pessoa tomar naquele lugar e tal, é igual vocês falaram aí, não sei que foi a fala de quem. A raiva ficou em você.
Não ficou, tipo assim, ficou no outro também, porque você, né, mandou a raiva para ele também. Mas fica muito na gente. E quando a gente tira o ego, põe a humildade e a gente fala: "Ô, você me desculpa, é porque eu pensei o contrário, eu achei que, tipo assim, sei lá, tá no trânsito, é uma situação muito, né, rápida ali, mas se você tiver humildade, você a pessoa ela fica toda sem graça. E aí a situação você faz o outro pensar que não precisa brigar. É porque um estava pensando de uma maneira e o outro estava pensando de outra. Então, tipo, era só para dar esse chute aí, se precisar, segunda-feira a gente termina. Eu sei que tem 1 minuto aí, mas é porque eu penso que a nossa essência é mais grosseira. Nós é porque somos seres trabalhados. A gente está em constante processo aí de, né, de estar se melhorando, de estar evoluindo aí. Se alguém quiser falar alguma coisa. Legal, gente, mas vamos respeitar o horário, a gente encerra e damos O ponto continuidade, traz a né? nossa essência com amorosidade, com respeito, é a essência divina, né? Só que a vida, ela nos põe o ego, que é a persona, que é a máscara. Então, essa personalidade, ela é validada pelo ego, ela é ditada pelo ego. Então, a gente tem os impulsos que vêm da emoção, que é sentimento primário, egóico, entendeu? E aí a gente vai lapidando ao longo da vida. Então, no livro, ele coloca que a conexão com a essência é que é mais fácil, só que a gente complica porque a gente precisa se defender, a gente precisa andar de acordo com a vida, com a expectativa do outro, né? Então a gente vai distorcendo a nossa essência e andando no ego. É a fala do Léo Buscaglia, que eu também concordo, né? Que é muito. Se a gente tivesse. Porque o próprio ensino, escola, ingessa a nossa essência. E nos ensina a agir com o ego. Então, desde criança, a família, a escola, nos faz engessar a essência. Então, o fácil se torna difícil, mas seria muito mais fácil. Esse exemplo do que eu estou querendo te dizer, para ver se clareia para você, são os índios. Eles são. Eu já tive em aldeias fazendo pesquisa sobre saúde, então, assim, eles são a essência pura. E às vezes a essência é falar uma coisa direto ali que vai machucar outra pessoa. Mas o outro não está ouvindo com o ego, também está ouvindo com a essência. Então é muito mágico ver no primitivo essa relação da essência. É uma experiência maravilhosa, porque é diferente de tudo que a gente vê, porque a nossa vida é pautada no paradigma engessado de uma educação que embota o sentir. É só o ter, a conquista, não é o ser. Entendeu? Porque então para a gente se torna difícil o contato com a essência. E aí o Léo Buscaglia vem colocar que esse é o caminho. Isso gera paz. E que Mestre Jesus fala, né? Paz é serenidade para viver o mundo. Essa serenidade só acontece em contato com a essência. Você acaba sendo discriminado, sendo excluído de muitas tribos, porque todo mundo vive com ego, como seu pai reagiu, isso é o comum hoje. Mas isso não é o saudável, né? E essa questão, né? O fim do caminho vai ser a felicidade de ter percorrido a jornada. Então a gente fica muito querendo no amanhã, na conquista do PIN da vida, mas esquece do agora, o que que eu estou falando, o que que eu estou sendo. Então, né, eu acho que é isso. Hoje é o amor que rege a terra. A gente recebe, que é o amor que transforma tudo isso, do que é o certo, do que é o errado. É o amor que faz a gente enxergar. E o amor não vem do ego, o amor vem da essência. E mergulhar dentro não é fácil, porque sempre nos fizeram ver por fora a beleza externa, a roupa, a moda, né? E esse mergulho interno, ele leva à saúde integrativa, a saúde como um todo, né? Então, que a mestra Nada hoje a gente possa receber aí esse raio do amor, esse raio rubi dourado, né? Então, sextou com amor. Lúcia, muita gratidão por você ter lembrado do Léo Buscaglia, que para mim virou um amigo íntimo. Segunda-feira tem mais.
Então tá, gente. Até segunda, então. Beijo. Tchau, Ótimo gente. final de Ótimo fim de semana, semana. gente. Bom descanso. Muita gratidão. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Por favor.